Fala nação, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Vamos ver aí, pessoal, um debatezinho aí do Sport Center, né? Entre o Jailson e a Mari e o Vicari sobre alguns momentos aí importantes, né? Que o Flamengo passou por ontem e que precisa se melhorar, beleza? Vamos dar uma conferida também e dar nossas opiniões, claro, que o canal é para isso, é para a gente comentar nossas opiniões, vocês principalmente, né? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Vai ter mais coisas no vídeo também, viu? Vai ter também um trechozinho ali. Fica só atento. Vamos lá, vamos ver o vídeo. Para ir a campo fresca, não? Uma equipe que conseguisse pressionar essa saída de bola muito complicada de pressionar, que é a do Diniz. Muitos deles da quinta-feira não se recuperaram, muitos jogadores, para não dizer a maioria. Acho que a gente teve chance de ganhar e o Flamengo também. Talvez aproveitar um pouco melhor as chances que a gente teve. Mas a gente teve chance de ganhar e chance de perder. Foi um jogo que acho que o resultado de empate foi o mais justo. Um clássico do maior rival. E é um time multimilionário que tem vários jogadores de seleção. Você tira um de seleção e bota outro. E o time conseguiu competir em determinados momentos, se impor. E isso só reforça que o time é capaz de fazer grandes jogos e disputar contra qualquer time. Tivemos chances claríssimas para fazer o segundo gol. Eles tiveram algumas chances, nenhuma claríssima. É um resultado absolutamente que nos deixa triste, mas é um resultado absolutamente normal. Quando você vem de uma sequência, 3 dias para recuperar do jogo da quinta-feira, 9h30 da noite. Olha, o futebol não brasileiro, o futebol carioca, Pedro Henrique Torre, ele é maravilhoso em todas as suas divisões, independentemente da condição financeira das equipes, da tradição, né, dos clubes, mas o futebol carioca precisa ser estudado. E entre as maiores equipes do Rio, ontem, esse empate 1-1 no Maracanã, Pedro. Tudo bem, Bruno? Um abraço para você, abraço para todos aí. Tava tentando me concentrar depois daquele Eurico merenda aqui. Foi difícil se concentrar para entrar no ar, mas o futebol carioca tem muito isso. Vale muito sempre a pena ir na Rua Bariri, Conselheiro Galvão, enfim, lá na Ilha, Edson Passo, enfim, vários lugares legais aqui que dá para frequentar e tem essas pérolas que a gente acompanhou agora há pouco. Mas, enfim, no Maracanã teve aquela briga de cachorro grande, famoso clássico dos milhões, né? Mais de 62 mil pessoas, Flamengo e Vasco, setores mistos, porque, obviamente, brigas ocorrem e tudo mais, mas ali no estádio, setores mistos, as pessoas mandando entre as outras, se provocando, e foi um dia bom para se provocar, brincar bastante, etc., porque o Flamengo saiu na frente, mas o Vasco logo depois conseguiu o empate. Então a briga no Gogó foi muito boa, o Flamengo aí, como o Felipe Luiz falou, tentou com pernas frescas colocar uma intensidade maior, mas no segundo tempo lançou mão dos titulares e eles não estavam bem, não entraram bem, Arrascaeta, Lino, enfim, outros jogadores, ainda recente da falta do Jorginho, mas deixou escapar mais uma vez 2 pontos aí, teve boas oportunidades, o Pedro no segundo tempo perdeu algumas, Saúl colocou no travessão, enfim, o Flamengo sai frustrado desse jogo e o Vasco com a sensação de missão cumprida, porque em 2 jogos para o Flamengo no Campeonato Brasileiro não perdeu nenhum, impediu, na verdade, o time rubro-negro rival de arrancar bem na competição. Foram 4 pontos tomados do Flamengo nesse sentido. Então o Vasco mostrou competitividade para a sequência da temporada aí, porque ainda tem muito o que fazer. Tem Copa do Brasil, tem, enfim, a reta final de Brasileiro. Então foi um clima bastante legal, clima entre as torcidas, porque aquele calor infernal, Bruno, vou te dizer, não é bacana não. Ah, imagina, imagina. Oi, Jesus. Setembro ainda, o Pedro tá exagerando. fresquinho, tá valorizando. E eu vi que ele Setembro postou a fotinho lá, tinha um ventiladorzinho só pra ele no Maracanã. Tranquilão. Qual é, Pedro? Super bem tratado. É isso, ele Vai passar frio essa semana então, né? Se ele já tá... vai lá pra né? Buenos Aires. Ixi, continua com a gente, tá, Pedro? A gente tem aí o Flamengo, então, antes e depois das entradas do Pedro e do Arrascaeta. Antes, só 5 finalizações, 9 depois. No alvo, antes, melhor. As grandes chances, aí esse número é bem representativo, hein? 7 chances contra 1. E aí ações na área do rival, aí melhorou um pouquinho, né? De 12 foi para 15. Bom, essa tela me induz a perguntar para vocês se demorou para o Pedro e para o Arrascaeta entrarem e sobre a escolha do Felipe Luiz.
Como é que vocês avaliam a escolha que ele fez para escalar o time para o clássico de ontem? Obviamente o torcedor não vai ficar contente, né? Até porque o time do Flamengo ali, né? É muito mais caro do que o do rival do Vasco. Mas eu consegui entender, até porque o time que entrou em campo ontem do Flamengo era plenamente capaz, sim, de vencer o Vasco. Só que aí o Vasco fez um baita de um jogo. Um jogo aguerrido, a equipe ali mais próxima, né? O Cuesta fez um jogo muito bom, o zagueiro do Vasco. Algumas boas notícias, né, pro Vasco. O Cuesta foi muito bem. O Ryan pelo lado direito, muito bem. O Cauã Barros jogou muito também. E a gente tá vendo o gol, o Rossi ali na saída, né? Enfim, eu consegui entender a escalação do Felipe, sim. Em relação à minutagem dos ditos titulares, né? Ali foi na hora que o Felipe Luiz viu que a equipe tinha caído um pouco de produção. Ontem o Bruno Henrique muito mal. O Bruno Henrique teve algumas oportunidades até, né? No primeiro tempo, principalmente. Justamente naquelas corridas que a gente fala, em diagonal. Mas o Bruno Henrique estava muito mal, não estava conseguindo dominar a bola, dar muita sequência. Por isso que o Felipe Luiz optou pelas substituições. Aí colocou a cavalaria, né? Foi Pedro, Arrascaeta, Samuel Lino. Samuel Lino um pouco abaixo do que a gente está acostumado a ver. Pedro e Arrascaeta até tentaram. Só que o Pedro perdeu a oportunidade. Né? Essa daí que a gente viu ali, o Léo Jardim salvando. Essa, o kick da bola acabou atrapalhando. Ele não conseguiu botar a bola para baixo, né? A bola acabou batendo e subindo. Mas, pela briga do título, a gente já imaginava, por conta da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, ia rolar, né? Essa alternância ali dos jogadores, a titularidade ali no campo, no time do Flamengo. E aí é clássico, gente. E aí é o que eu sempre falo. Clássico, geralmente o time que é inferior, né? Tecnicamente, geralmente iguala ali na vontade. E foi isso que o Vasco conseguiu fazer. Ele deveria, Mari, para você ter encarado com outros jogadores o clássico? Por conta dessa disputa pelo título? Eu fico muito em cima da coletiva do Felipe Luiz. Da recuperação dos jogadores, quando ele fala. Fala que a grande maioria, né? Não se recuperou da última partida para essa. Eu gosto muito do trabalho do Flamengo de hoje, de se preocupar mais com a saúde do atleta do que simplesmente pensar nos 3 pontos e correr o risco de estourar. Eu acho esse Flamengo muito mais responsável do que a gente já teve de outros Flamengos. O próprio caso do Arrascaeta, né? Nas outras temporadas. Uma sequência de lesões ali que em determinado momento ele precisou ficar fora por um tempo. Então eu me apego muito nisso, assim. Eu acho que o Felipe Luiz ele foi muito feliz ontem quando ele explica e ele valoriza o elenco dele, né? Falando que para ele sim é o melhor elenco da América e de fato é. Claro. Mas para mim ontem eu boto muito na conta dos jogadores que entraram e também do Vasco, assim. O gol do Carrascal, ele sai relativamente cedo. Com 11 minutos ali já tá 1-0 pro Flamengo. Já cria uma atmosfera de que pode ser um Flamengo muito superior ao Vasco ontem. O gol sai de uma jogada muito interessante, bem construída. O Léo Jardim já faz uma ótima intervenção na defesa, mas a bola cai nos pés do Carrascal. Você tem Plata, você tem Cebolinha, você tem Bruno Henrique. Mas sem Cebolinha e Bruno Henrique no jogo, aí já fica um ataque que pende para um lado só, né? Porque o Cebolinha, mais uma vez, não conseguiu render. E o Bruno Henrique ontem também não conseguiu atacar o espaço como o Felipe Luiz imaginou que ele atacaria, né? Ele fala, me escolhe pelo Bruno, porque ele é o que faz melhor isso, de atacar o espaço. Mas o Vasco vai muito bem. A linha defensiva do Vasco foi muito bem ontem. A proteção dos 2 volantes, os laterais apoiando, acho que teve cobertura em todas as jogadas, depois busca o empate, tem outras oportunidades também e o Rossi consegue ir muito bem. Então, quando o Fernando Diniz, para mim, ele fala que poderia ser a vitória para os 2 lados, eu acho que até um determinado momento, sim. Tá. Mas quando, obviamente, entra Pedro, Arrascaeta, Samuel Lino, acho que o Vinha, de todas as substituições, foi quem entrou um pouco mais abaixo, mas ainda assim o Vasco soube se comportar no clássico. Assim, não é que ele soube sofrer, eu acho que ele trabalhou muito bem ali, defensivamente falando, no segundo tempo. E esses que entram nesse ritmo, entram assim justamente por estarem descansados também. É o que o Felipe fala, né? Não vou simplesmente guardar, eu vou escalar aqueles que têm melhores condições. Claro. Se me entregarem isso, para mim tá perfeito, porque daí eu não preciso usar os meus outros jogadores. Sim. Mas ele precisou. É claro que o torcedor, ele olha pro time dele apenas, normalmente o torcedor olha apenas pro time dele e ele quer que o time dele sempre vença. Sim.
Mas o torcedor do Flamengo, ele pode ver que, por exemplo, o Palmeiras também escalou o time reserva, o São Paulo escalou também, mexeu em alguns jogadores, Mas né? aí o Palmeiras- São Paulo não tem tantas opções. O Palmeiras goleou. passou, Mas o né? Palmeiras não jogou um clássico, né, Claro, gente? claro. Sim. Tem Concordo. essa diferença. Concordo. O River Considerado. não jogou com os principais. Não, a LDU também não. A LDU também não? O Estudiante joga hoje. Joga hoje. Você acha que vai escalar todo Não. mundo hoje? Não. Não Então, vai. eu acho que hoje o torcedor do Flamengo, ele é um pouco mais compreensível sobre o que ele já foi, assim. Sim. Porque eu acho que é um trabalho que te passa essa confiança, sabe? Assim, Uhum. foi um empate, ainda tem a liderança ali da competição, mas tem um campeonato importantíssimo agora, né, para disputar. Então, mas o Pedro, há algumas semanas ou meses até, e aí o Gelson até lembrou que foi talvez um ponto de virada na temporada do Flamengo, que é o jogo contra o Córdoba. Central Córdoba. Com certeza. E ali a confusão foi porque tinha poupado os jogadores na Libertadores pensando no brasileiro. Exato. Aí quando faz o contrário, aí. Mas a Libertadores não era prioridade? Foi a pergunta de... Mas para Ué. mim você não investe tanto assim num time para você ter um elenco de Libertadores e um elenco de brasileiro. Não, e outra coisa que aí é muito claro, né, gente? Você tem aí pela frente um jogo que pode ser o último, é o decisivo, Claro. enquanto ali era a primeira fase da Libertadores. Acho que isso tá muito E uma claro viagem. e entendido, e uma viagem, tá claro e entendido para todo mundo, não tá, Pedro? Mas às vezes pedir um tanto de racionalidade do torcedor é complicado, né? Porque fica aquela veia saltando no pescoço no Maracanã, quando o time sai com empate, vaias, etc. O Flamengo está tentando ser isso, mais racional em 2025 com o Felipe Luiz, e por isso que ele trabalha bastante com essa questão de alternar. A prioridade é o brasileiro? É o brasileiro. Mas e se você coloca um time, o mesmo time de quinta-feira, por exemplo, e o time toma 3-0 do Vasco no primeiro tempo, porque o ritmo, a intensidade do Vasco era muito maior. Então, da maneira que o Felipe Luiz trabalha, pedindo essa intensidade no alto o tempo todo, foi necessário mudar vários jogadores para essa partida inicial. Os outros não entraram bem e aí comprova um ponto também do Felipe Luiz. Mesmo os que entraram bem, que entraram no segundo tempo, não entraram bem, estavam com dificuldades físicas mesmo. Sabe aquela coisa que o corpo não responde, a perna não responde ao comando da cabeça? Com o Lino me pareceu algumas vezes essa situação, por exemplo. O próprio Saúl, que jogou a partida toda no primeiro tempo também, estava com alguma dificuldade, talvez pela sequência, talvez pelo calor. Viu, Jailson? Estava muito quente, esqueci, está muito tempo em São Paulo aí. Mas Nem talvez sol, tá? o calor, etc. E no segundo tempo ele levou bastante, assim, melhorou bastante de nível. Então o Flamengo está tentando se equilibrar e não tem muita conversa. A prioridade é o Campeonato Brasileiro, mas quinta-feira tem um jogo mais do que decisivo de Libertadores. Se você cai na Libertadores, isso impacta no Brasileiro, então tem que jogar nas duas frentes. E só para terminar, antes de te devolver, Bruno, é sempre bom lembrar, na rodada em que o Palmeiras teve o clássico e empatou, o Flamengo também jogou com um time que estava abaixo na tabela, que era o Grêmio, e não conseguiu vencer. O Palmeiras fez a sua parte, é um resultado normal, um empate no clássico, como disse o Felipe Luiz, daí sai essa diferença também. Esse é um ponto importante levantado pelo Pedro, porque o Flamengo jogou com o Grêmio e o Palmeiras jogou com o Corinthians? Foi isso, Pedro? Não. Não, o Palmeiras venceu o Inter. Foi isso, né? Na da goleada. anterior. Na rodada Foi o anterior. Inter na ocasião? Isso, Foi. exato. Não, estou falando na rodada com o Grêmio, antes da data FIFA. Antes da data FIFA foi o Corinthians. Foi o Corinthians. Foi o Corinthians. Palmeiras jogou com o Corinthians e então empatou o empate. o clássico. É. Exato. Bom, a gente já entendeu que a escolha, então, foi a correta feita pelo Felipe Luiz. A estratégia, né? A estratégia a gente compreendeu. Uhum. Era para com esse rodando elenco ter conquistado a vitória? E é tropeço? O Pedro lembrou, o Flamengo perde 4 pontos para o Vasco. É tropeço? Então, nesse ponto eu acho exagero por conta do clássico. Mas, obviamente, o torcedor vai enxergar como tropeço, vendo, né, a briga completamente diferente das duas equipes. O Flamengo briga pelo título, o Vasco está brigando contra a zona de rebaixamento. Mas o clássico justifica. Mas, então, eu entendo como clássico. Mas, assim, os jogadores do Vasco, para mim, se desdobraram ontem, né? Você tá Claro. falando do Puma Rodrigues, por exemplo, jogando na lateral esquerda. Mais uma vez. Clássico, tivemos também um empate eletrizante entre Flamengo e Vasco da Gama. Eu diria que esse resultado foi melhor para o Vasco, hein? Muita gente acreditando no poder do elenco do Flamengo e, na prática, igualdade.
O Maracanã foi palco de mais um capítulo da história do Clássico dos Milhões. Em busca de objetivos diferentes, Flamengo e Vasco duelaram em uma partida bastante disputada. Mesmo com um time misto, foi o Flamengo quem abriu o placar. Cebolinha acertou o travessão e, na sequência, Bruno Henrique quase marcou. No rebote, Carrascal fez o seu primeiro gol com a camisa rubro-negra. No dia de hoje, me senti respaldado pelos meus companheiros. Estou muito contente pelo gol que fiz. Puma Rodrigues cabeceou firme e depois da defesa de Rossi, a bola tocou na trave. Até que Coutinho cobrou o escanteio, Rossi saiu mal e Ryan, de cabeça, deixou tudo igual. Meti muito gol na base contra eles, então eu tô esperando esse momento para sair no profissional também. No segundo tempo, o técnico Felipe Luiz colocou os principais jogadores rubro-negros em campo. Entraram Arrascaeta, Samuel Lino e Pedro. Com isso, o time cresceu. Saul carimbou o travessão e por pouco não colocou o Fla na frente. Pouco depois, a indecisão da zaga vascaína quase custou caro. Mas Léo Jardim fez a defesa. Do lado vascaíno, Matheus França foi quem mais se aproximou de marcar, mas Rossi impediu o gol. Final, Flamengo 1, Vasco também 1. Agora, o rubro-negro volta suas atenções para a Libertadores da América, enquanto o Vasco enfrenta o Bahia no meio de semana em um jogo atrasado também do Brasileirão. Não pensei no jogo da quinta-feira, pensei nos jogadores que estavam com pernas frescas, que estavam nas melhores condições para poder vencer do Vasco, né? Vocês dizem, e eu também afirmo, meu elenco para mim é o melhor de todos da América. Eu tenho que usar esse elenco. Esse é o maior trabalho, de recuperar a estima do time, e essa coisa vai para a arquibancada e a gente ser mais consistente. Agora a gente tem que jogar, tem jogo na quarta-feira. A gente tem que pegar esse jogo e a gente tem que ser consistente. A gente pode errar coisas no jogo, mas a gente tem que manter um padrão que isso vai conectando com a torcida e vai passando mais confiança. Esse é o maior trabalho nosso. É voltar a jogar com a estima que o vascaíno tem que ter. Diniz, hein? Eu gosto do trabalho do Diniz. Enfim, o Flamengo também está de olho na Libertadores, passou por um jogo polêmico, teve uma decisão favorável, não é? O Plata estará à disposição, então a Conmebol reconheceu o erro grosseiro da arbitragem do colombiano Andrés Rojas. E agora o Flamengo teve que enfrentar esse clássico, o Vasco muito afim, muito concentrado, sabendo que não é melhor que o Flamengo, mas jogou de igual para igual. E esse resultado é importante para a equipe do Diniz, que briga numa parte ruim da tabela. E o Flamengo viu Cruzeiro e Palmeiras se aproximarem, hein, Cicinho? Exatamente, né? E o Palmeiras tem um jogo a menos, né? Que pode passar. Sabemos também que tem o confronto direto entre essas duas equipes. O Palmeiras tem 2 jogos a menos ainda, né? 2 jogos a menos. Contra o Juventude e contra o Santos. E aí demonstra, o Vasco prova nesse momento que clássico, né? A gente tá cansado de saber que não importa o momento e nem o investimento. Porque clássico é isso que motiva, né? O que eu estava falando do São Paulo contra o Santos aconteceu com o Vasco. Um Vasco motivado, jogando de igual para igual. O Diniz sabe armar a equipe, né? Já conhece o Flamengo e os jogadores entenderam. Então, foi um grande jogo também. E assim, o Flamengo vivendo essa ressaca da Libertadores, que poderia ter um placar mais tranquilo, talvez entraria de uma outra maneira nesse jogo. Mas o Vasco aproveitou desse momento do Flamengo e conseguiu um empate que para o Vasco é importante. Ronaldão. O Flamengo, claro, é um time que está muito esperto para o Campeonato Brasileiro e para a Libertadores, sonha com os 2 títulos. Mas nesse clássico, no primeiro turno, já tinha sido empate. E agora, outro empate para Flamengo e Vasco. Um empate porque o Diniz é um cara estudioso demais. A verdade é essa, que ele estudou muito bem o Flamengo. Que o Felipe ele pode até mudar um pouquinho o discurso, falar negócio de perna fresca. Você tem, para cada posição ali, você tem 2 jogadores. Então coloca os caras para jogar, irmão. Como assim perna fresca, pensando numa competição no meio da semana? Põe os caras para jogar. A gente não fala do elenco? A gente fala que é do elenco do Flamengo. Que elenco que tem o Flamengo? Nossa, o goleiro tem 2 bons. O lateral tem 2 bons. O centroavante tem 2 bons. Agora, se vem falar de perna fresca, respirar, né? Você tem que ganhar os jogos, irmão. Com o time que você tem, é sua obrigação ganhar. E o Diniz deitou, mais uma vez, na forma de jogar. Tomou 1-0, mas não se desesperou, continuou na mesma pegadinha. É por isso que eu gosto do Diniz.
Tem hora que eu não entendo de Diniz também, né? Que o certo é dar bicão. Não deixar o perigo ficar na sua área. Eu penso assim ainda. Mas é um cara copeiro que vai lá, briga com o seu time, joga pra cima, não fica reclamando, não fica falando que tá precisando a perna ficar fresca. Não, tem que jogar, irmão. E clássico se vence. E pra mim aí, o Vasco venceu. Porque 1-1 é bom pro Vasco. Bom pra gente que tem uma briga pela liderança. Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. E aí, Edu? Agora embolou tudo? Embolou, Renata, embolou. E a gente viu que nenhum time está se distanciando dos outros, né? Então ontem realmente foi um jogo onde que o Vasco jogou na superação, jogou no seu limite realmente. E quando você joga no seu limite, por mais qualidade que tenha do outro lado, acaba se igualando. Então acho que o Vasco realmente em alguns momentos foi melhor do que o Flamengo. E claro que o Flamengo tem suas peças individuais que podem decidir. Mas parabéns pelo Diniz, parabéns pelo trabalho. E se o Vasco jogar assim, todo jogo, Ronaldão, sai dessa zona de onde que ele tá ali, da zona da confusão ali. Ah, não. Golaço, hein? Do outro lado. E o Rossi fez uma defesa aí também. Então, você viu? Falando em clássico, daqui a pouquinho. O Wallace desabafou nas redes sociais, né? Após o jogo do Flamengo contra o Vasco. Acho que ele está chateado, né? Que não está tendo mais chance como estava tendo antigamente. O futebol tem dessa, né? Mas não pode ser por causa do pênalti que perdeu contra o Atlético Mineiro, pelo amor de Deus, né? Por causa disso aí é loucura. Quem é que nunca perde pênalti na vida? Ele falou o seguinte, né? O Wallace, processo... Deixa eu só dar uma... Processo, destacou o jovem, né? Em uma publicação no Instagram. Após assistir o jogo contra o Vasco, né? Do banco de reservas, além da legenda e as fotos do atacante do Flamengo, né? Estão em preto e branco. Na verdade, nos últimos 5 jogos, o Wallace tem apenas 4 minutos em campo. Afinal, o atacante não entrou em campo contra o Vitória, Grêmio, Estudiantes de La Plata, né? E Vasco. Já contra o Juventude, o camisa 63 saiu do banco aos 41 minutos do segundo tempo. O Wallace foi titular 7 vezes na temporada e com frequência, né, saía do banco de reservas. No entanto, desde a eliminação do Flamengo na Copa do Brasil para o Atlético Mineiro, Felipe Luiz acionou o jovem atacante cada vez menos. Na ocasião surgiu debate sobre a personalidade do atacante, isso porque, apesar de ser jovem, né, é um jogador que gosta de provocar e incomodar o adversário. Assim, Felipe Luiz recebeu reclamações, né? É complicado, né? Mas qual a próxima oportunidade aí do jovem, né? Com o jovem Wallace à disposição, o Flamengo enfrenta o Estudiantes de La Plata na quinta-feira, na Argentina, pela segunda partida das quartas de final da Libertadores. O jogo ocorre a partir das 9h30 da noite, horário de Brasília, com transmissão da ESPN aí, canal fechado, né? Cara, eu acho que não pode ser levado em consideração o pênalti que ele perdeu, não, porque pênalti qualquer jogador perde, né? Mas eu acho que foi mais pela personalidade dele, às vezes. Sei lá, os outros jogadores, né? Pode estar fazendo reclamação. Muitos caras até, sei lá, vai pro juiz lá para processar o jogador, aí fazer reclamação, né? Para o jogador pegar aí punição de repente. Então, talvez tenha sido essa cautela, mas creio que vai ser usado ainda, porque é um muito bom jogador e não tem essa, não. Tem lesões, alguém pode se lesionar e no momento que ele for usado, foi o momento que o Felipe Luiz achava que ele tinha que ser usado, né? Agora ele tem paciência, continuar treinando, se esforçando, dando o seu máximo, para quando aparecer a oportunidade, ele entrar em campo e fazer o que tem que fazer, beleza, pessoal? Tamo junto. Se você gostou do vídeo, já sabe, se inscreva no canal, deixe seu like e comente as suas opiniões, que abaixo dos comentários aqui você é respondido e respeitado. Vamos trocar aquela ideia saudável, beleza?